Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista e o assunto de hoje é parada cardiorrespiratória. Esse assunto já foi abordado anteriormente no ano de 2010 e pela solicitação de muitos ouvintes estamos novamente trazendo para conversar conosco o Dr. Cláudio Guimarães de Azevedo. Dr. Cláudio é responsável pelo SOS Unimed e capitão do Hospital Geral da Guarnição em Santa Maria. Tem uma vasta experiência em cursos na área de parada cardiorrespiratória. Dr. Cláudio Azevedo, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, boa noite. Te agradecer mais uma vez pelo convite, né? E estamos à disposição para conversar sobre o assunto de parada cardiorrespiratória, já que na última vez que nós conversamos, exatamente naquele momento mudou a diretriz, né? Ela mudou em novembro de 2010. Foi em 2010, Foi, né? Exatamente naquele momento a diretriz mudou e hoje não podemos conversar sobre o que aconteceu de novo, o que tem de novo, né? Em relação... O interessante na nossa conversa com o Cláudio Azevedo em novembro de 2010 foi que nós reprisamos essa palestra, essa conversa sobre parada cardiorrespiratória. E ele me ligou e disse, não, mas tem alguma coisa que não ficou bem, que o pessoal tem me procurado lá na Unimed e tem me abordado, eu gostaria de repetir. E eu disse, olha, isso cai muito bem, porque até é de interesse para a comunidade o assunto parada cardiorrespiratória. Nós sempre defendemos que isso seja ensinado na escola, nos colégios, que a criançada saiba, porque... se você não tem um familiar que tenha problema cardíaco, você terá, já que essa é uma doença muito incidente. E nada mais útil e de responsabilidade social, responsabilidade que nós estamos tendo aqui, de trazer esse assunto à baila novamente. Dr. Cláudio Azevedo, então, eu me lembro aqui um paciente que, nome Josimar, permito falar no nome dele, que teve uma parada cardiorrespiratória há uns 3 meses atrás e foi prontamente ressuscitado em casa porque os seus filhos tinham uma noção, trabalhavam no outro hospital daqui de Santa Maria. O que se deve fazer no caso de um familiar apresentar uma parada cardiorrespiratória em casa? Essas medidas elas são fundamentais, elas vão ditar todo o prognóstico em relação à mortalidade desse paciente, né? Primeiro, é importante que a gente saliente o seguinte, que para cada uma morte súbita para cada 2 minutos, né? Você tem 720 mortes por dia e algo em torno de 260 mil mortes por ano, né? Em que a principal causa, sem sombra de dúvidas, a partir dos 40 anos, é o infarto agudo do miocárdio, né? E o que acontece? Desses infartos agudos de miocárdio fatais, 40% a 60% ocorrem na primeira hora, né? E os trabalhos mostram que 85% acontecem dentro de casa. E os outros 15% em campos de futebol, shoppings, né? Então, nada mais assim de extrema importância do que quem está diante, né, saiba tomar as medidas que são fundamentais para que a gente possa ter êxito, né, para a equipe médica possa ter êxito em relação à reanimação. Então, o que praticamente mudou em relação à diretriz, a última diretriz de 2005? Ainda assim, quando a gente se depara com uma situação de uma pessoa que cai, né, subitamente, né, a primeira coisa que a gente deve fazer é chamar por essa pessoa, né, buscar responsividade. Se essa pessoa não está respondendo e se a gente não observa nenhum movimento no tórax, imediatamente a gente tem que chamar ajuda, né, e pedir para trazer o desfibrilador. Quer dizer, se a gente está em casa, a gente tem que não fazer nenhuma medida com a vítima, com essa pessoa, sem antes chamar ajuda, né? Devo ressaltar que nós estamos falando de adulto. E aí, calmamente, colocar a sua localização, aonde se encontra, e passar para o SAMU, para o SOS, né? Que tem uma vítima inconsciente.
E no momento que retorna aonde se encontra a vítima, inicia a compressão torácica. Né? Então hoje, para o leigo, para quem não é profissional da saúde, o procedimento é compressão torácica. Quer dizer, não existe ventilação, não se fala em ventilação para leigo, não se fala em palpação de pulso, se fala em compressão torácica. Já que essa nova diretriz ela amarra o seguinte, que o diagnóstico de parada cardiorrespiratória se dá pela avaliação primária da inconsciência e a ausência de respiração. Esse é o diagnóstico de parada cardiorrespiratória. Não só para o leigo, mas também para o profissional de saúde. Porque a gente sabe que os trabalhos mostram que você demora muito tempo palpando o pulso e ainda assim existe um percentual de 10% de erro, né, em que profissionais da saúde palpam pulso positivo no paciente que não tem pulso e não inicia o RCP. É o seu próprio pulso. Hã? É o seu próprio pulso. Isso, exatamente. Então, o que deve ser feito? Enfatizando mais uma vez, avalie o nível de consciência, se a pessoa não está respondendo e se não está respirando, né, uma avaliação de 5 a 10 segundos do tórax, só ver se expande ou não, liga para um serviço e pede para que traga o desfibrilador ou simplesmente diga que a vítima está inconsciente. E imediatamente coloca essa vítima numa posição, numa superfície rígida e faça a compressão torácica. De que forma a gente faz compressão torácica? Então, coloca de uma maneira bem simplória o calcanhar da mão no osso do peito, entre a linha mamilar, coloque a mão entrelaçada sobre esta, os cotovelos estendidos, ajoelhados no chão, e faça a compressão forte, rápida e ininterrupta, permitindo que o tórax volte à posição original. E vá fazendo a compressão torácica até que a ajuda chegue com um aparelho que vai efetivamente, que pode efetivamente salvar essa vítima. Importante se ressaltar que esses pacientes com infarto agudo de miocárdio que evoluem para parada cardiorrespiratória, evoluem por um ritmo chamado de fibrilação ventricular. Né? E para que o leigo possa entender, é como se eu tivesse um barco, né, com 3 remadores de cada lado, e eu desse a ordem para que esses remadores comecem a remar, mas ele não dissesse a direção. Então, cada remador vai remar por uma posição diferente, num sentido diferente, e vai fazer com que o barco não saia do lugar. Ele está se mexendo, mas ele não está saindo do lugar. O que acontece com o coração? Exatamente isso. Você tem cada área do miocárdio sendo despolarizada em momentos diferentes, em direções e sentidos diferentes, e faz com que o coração tremule. Né? Quer dizer, ele funciona, mas com um ritmo caótico, desordenado, que com isso ele não consegue manter débito cardíaco, ele não consegue se contrair efetivamente. Bom, Cláudio, você falou na chegada do desfibrilador, né? Então o SOS, a SAMU tem um desfibrilador, vão chegar lá e vão fazer a desfibrilação. Nós continuamos a massagear depois de desfibrilar? Sim. Eu gostaria que você me respondesse isso depois do intervalo.